gente falar sobre gestão de carreira. Tão importante, né? Gestão de carreira. É o que fez vocês chegarem onde vocês chegaram, né? As pessoas precisam começar a pensar nisso. Sim. Então, por favor, Bora! nos dê uma aula. E eu vou estar sentadinho aqui que eu preciso saber o que eu faço da minha carreira. Combinado, então. Boa tarde, então, para vocês que estão aqui. Todo mundo trabalha em bar aqui ou não? Sim? Com alguma coisa ligada ou não? Queria só dizer que o que eu vou falar aqui também serve para bar, mas serve para qualquer coisa. É só pegar o que a gente vai conversar aqui, botar uma tecla SAP e aplicar no que você tem como carreira. Beleza? Então, muito bem. A palestra vai falar sobre como pensar de forma estratégica em sua carreira de bar. A gente estava conversando aqui exatamente sobre isso, né? Nem Marcelo e nem Marco chegaram onde chegaram sem pensar de forma estratégica na carreira. E o que eu venho vivendo nos últimos meses é uma cratera de pessoas que não pensam na carreira para que ela seja evoluída, né? Então, sou Thelma Rodrigues, sou consultora de negócios, analista comportamental. Então, tudo que eu vou falar aqui para vocês tem base em psicologia mesmo, tá bom? E acho que eu sou, assim, a maior entusiasta de alta performance de verdade. Vocês já se perguntaram por que uma pessoa tem sucesso e a outra não? Joga para cima e você que pegar a sorte, aí você faz a sua vida ser melhor do que o outro que ficou de braço cruzado e não pegou a oportunidade? Vocês conhecem a Thalita Simões? Thalita é uma grande consultora de bar, daqui a pouco ela está chegando por aí, e eu trabalho com ela em parceria em projetos onde ela vai montar o bar desde o começo, e eu sou a pessoa que contrata os talentos. No mundo corporativo eu seria uma hunting, eu ia atrás do talento, entenderia o que você tem como talento principal, faria uma seleção e montaria uma equipe de alta performance. Então, é basicamente isso que eu falo sobre quando eu faço aí os trabalhos com a Thalita, tá? Então, queria trazer algumas coisas aqui para a gente poder refletir junto. Primeiro, carreira é sobre possibilidades. Ninguém dá uma carreira para ninguém. Você constrói. O BO está na sua mão. A responsabilidade é sua. E isso tem que ser feito dia a dia. Por isso é que eu pus ali, é sobre como agimos diariamente. Num outro bate-papo, depois eu vou contar para vocês como é que eu saí de ser uma barista que trabalha com café. Medíocre, mediana, na média, e 7 anos depois eu estava palestrando no maior evento de gastronomia do Brasil, que é o Rio Gastronomia. Porque eu simplesmente comecei a agir todos os dias de forma estratégica para que a carreira tivesse sucesso. Então, gravem isso, é enxergar caminhos através do óbvio da situação. Se você é bartender hoje, você está pensando no que você vai fazer daqui a 5 anos? Você está pensando em construir mais conhecimentos? Você está pensando só na parte técnica, em preparar um coquetel num tempo menor, mas você está querendo virar um chefe de bar sem você saber sobre gestão de pessoas? Então, é sobre isso basicamente que a gente vai falar aqui, tá bom? Bom, para que você então tenha a possibilidade de construir a sua carreira de forma estratégica, são 4 passos que você precisa dar. O primeiro deles é você decidir que você quer ir para algum lugar. Decisão é que move o mundo. Depois você precisa saber como você vai agir. Não adianta você decidir que você quer ser um chefe de bar e você não tomar as ações necessárias para se transformar em um bom chefe de bar. Quais são as habilidades que você tem que desenvolver? Quais são os cursos que você tem que fazer? Depois você precisa escolher uma rota, você precisa ter um plano. Sem plano, a gente vai ficar andando e não vai chegar a lugar nenhum. E já dizia aquela frase célebre de Alice no País das Maravilhas, se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve, né? Tem que colocar no Waze, exatamente. E por último, não menos importante, você tem que se comprometer. Você tem que se comprometer com a sua carreira. E agora eu vou tomar uma licença poética aqui dos meus 45 anos, tá? Os jovens, eles não têm tempo para planejar a carreira, porque parece que eles nasceram com um tempo de vida muito mais curto do que eu. Então, se eu entrei no bar hoje, Marcelo me deu uma oportunidade no bar dele, se daqui a 5 meses eu não virar chefe, acabou para mim. Não quero mais.
Se você não se comprometer que existe uma etapa na vida, a gente não vai para frente. Eu coloquei essa citação bíblica, mas não tem nada a ver com religião. Mas entrevistando pessoas, eu presencio muitas pessoas que são mornas na vida. Sabe aquela pessoa que você fala assim, qual foi a última vez que você fez um curso? Não lembro. Qual foi a última vez que você comprou um livro de coquetelaria? Não sei. E aí você vai para onde se você é morno na vida? Se você não tem a intensidade do fogo de querer crescer na carreira. De novo, quem tem que pensar na sua carreira é você, não sou eu que sou líder do bar. Então, trouxe isso só para você entender que o próximo passo é você ter uma formação de bar. Todos os bartenders que eu conheço e que são hoje referências no mercado, eles começaram sendo ajudante de bar. Ou eu estou mentindo? Existe uma etapa, certo? Existem etapas que precisam ser cumpridas, né? O Marcelo Serrano não nasceu, Marcelo Serrano, o Marco Della Rocha não nasceu, Marco Della Rocha. Inclusive, eu trabalhei com o Marco lá quando a gente repunha gelo no bar onde a Thalita trabalhava. Ele é uma construção que eu acompanhei, por exemplo. Na fase do insere à direita, insere à esquerda, né? Do Daniel San. Faz isso sem perguntar o porquê. Até a hora que eu pedir, aí você vai saber. Basicamente isso. Mas existem etapas. O que eu vejo hoje são pessoas que começaram a trabalhar 2 anos atrás e em 2 anos ela já conseguiu virar chefe. De verdade, eu não sou especialista nisso, mas é possível uma pessoa virar chefe de bar em 2 anos? De verdade. Olha, é possível porque as pessoas entregam o cargo. Mas a experiência leva mais tempo. É sobre isso, é sobre etapas, né? Exatamente. É sobre isso. Thelma, poderia ser assim? É possível ser um bom chefe de bar em 2 anos? Aí eu acho que não tem como, né? Mas às vezes cai na mão da pessoa, né? E ela nem sabe o que fazer, porque não está preparada, né? Bom input. É possível você ser um bom chefe de qualquer coisa em 2 anos? Muito bem. Bom chefe eu acho que é mais difícil. Mas às vezes cai no colo e aí você se desenvolve durante isso. Mas é uma coisa para a gente pensar. Muito bem. Vocês concordam comigo que preparo gera segurança? Vocês acham que eu estou preparada para falar sobre o que eu estou falando? Vocês estão sentindo segurança no que eu estou falando? Um profissional que é bem estruturado, e aí eu vou trazer um pouquinho para o lado da psicologia, tá? Eu não estou falando de técnica, não, mas eu estou falando de preparo emocional. Você está num bar, numa movimentação de sábado à noite, que a comanda não para de sair, você tem, sei lá, 3, 4 coquetéis que estão atrasados, o garçom está te cobrando. Se você não tiver estrutura emocional, vai acontecer o que o Michel falou na palestra passada. Você vai ver o gerente gritando lá na boqueta, o garçom gritando, cobrando, o barman que não consegue entregar, e você, cliente que está sentado, está só observando assim. Que time bagunçado. Ninguém tem estrutura emocional, né? Preparo gera segurança. E quando eu digo isso, também gera outra coisa, liberdade para você fazer melhores escolhas. Vamos aproveitar que a gente está num papo íntimo aqui. Quem é que nunca aceitou um trabalho que sabia que não ia dar certo, mas precisava do dinheiro para pagar a conta? Vários de nós, né? Quando você tem preparo, quando você tem liberdade para escolher, porque você está bem preparada, você fala, cara, muito obrigada pela oportunidade, mas não. Eu vou em busca de alguma coisa que me deixe melhor preparada para o mercado de trabalho. E aí eu quero só frisar, é sobre isso, pensar estrategicamente na carreira. Quem tem que desenvolver essa metodologia somos nós. Se eu quero chegar a ser chefe de alguma coisa, eu preciso pensar que eu preciso saber fazer um Moscow Mule bem feito? Preciso. Mas eu preciso saber gerir pessoas. Aqui a gente tem 2, 4, 6, 8 pessoas que são completamente diferentes. Vocês têm influência cultural, vocês têm crenças diferentes, vocês viveram em ambientes, cada um diferente, que sofreu
uma influência direta. Se eu não tenho habilidade para ler pessoas e saber que a expectativa em relação ao trabalho do Marcelo é diferente da expectativa em relação ao Ulisses, como é que eu posso ser uma chefe orientadora? Eu não posso falar com o Ulisses do mesmo jeito que eu falo com o Marcelo, porque eles têm perfis de assimilar informações de forma diferente. Faz sentido? Quem nunca teve um chefe que você olhava e falava, gente, essa pessoa não tem condições de ser chefe. Sei lá por que ela está aqui, né? Vamos falar um pouquinho, então, da sua construção da marca profissional. Marcelo está com boné com as iniciais dele, não sei se vocês perceberam. Isso faz parte da construção da marca pessoal dele. Certo? Durante muito tempo, por exemplo, a Thalita, ela trabalhava no bar com um chapéu, colete e chapéu. Você batia o olho aonde fosse e falava, olha lá, Thalita, você precisa construir uma marca. O Marcelo ficou conhecido pelo drink Moscow Mule, que ele trouxe de fora, uma experiência incrível, que ele ajudou a gente a conhecer. A Thalita ficou conhecida porque ela trouxe os martinis da experiência internacional dela. Vocês entendem que é preciso que a gente tenha um diferencial no mercado? A gente precisa ter um diferencial no mercado, porque isso faz parte do que o mercado está buscando. Então, primeiro, se eu pudesse dizer o que o mercado deseja, porque são algumas conversas que eu tenho com os donos de bar quando eles me pedem, Thelma, eu preciso de uma equipe para trabalhar em alta performance. Legal. Primeiro de tudo, eu preciso de alguém que tenha equilíbrio. Você precisa ser uma pessoa equilibrada emocionalmente para poder lidar. Depois a gente pode até bater um papo informal ali com o Marcelo e com o Marco, que já foram chefe. É fácil ser chefe? Você sempre é o último a chegar, o primeiro a chegar, o último a sair, todo mundo te pedindo coisa, todo mundo reclamando que acabou o gelo, porque não entregaram não sei o quê. Você precisa ter preparo emocional para lidar com a frustração do outro. Depois você precisa saber qual é a tua melhor habilidade, por exemplo. Eu sou uma pessoa da comunicação. Alguém percebeu isso ou não? Eu deixo claro isso, né? Sabe quando eu percebi que eu era uma pessoa da comunicação? Eu tinha 12 anos de idade. Eu falei, é com isso aqui que eu vou trabalhar. É isso que vai ser a minha carreira. E aí eu comecei a desenvolver isso. Eu brinco quando eu faço palestra e eu dou aula numa escola de negócio. Nossa, você tem o dom da fala, né? Não tenho, e eu paguei muito caro para aprender a ser a profissional que eu sou hoje. Não caiu do céu, gente. Gostar de falar e transformar isso numa profissão é uma escolha, tem um caminho gigante. Você conhece o nicho que você quer trabalhar dentro do bar? Por exemplo, vamos trabalhar num bar de alta coquetelaria. Você chega lá, o cara fala assim, o que você sabe fazer? Caipirinha, Sex on the Beach, e faço bem também aquele que vai as coisas, mojito. Aí você fala, mas você sabe aonde você está mandando o seu currículo? Você sabe que essas coisas hoje não são mais um hit para as pessoas pagarem para tomar isso? Então você precisa conhecer o nicho com o qual você quer trabalhar. O que você oferece como profissional que o teu concorrente não oferece? Então imagina a cena. O Marcelo vai fazer aqui uma consultoria para um bar e ele me contrata para eu formar uma equipe de sucesso. E aí eu contrato, como é que você chama? Tomás? Marques. Os dois estão na entrevista. E aí eu pergunto assim, como é que você fideliza o seu cliente? Tá. Como é que você fideliza o seu cliente? Qual dos dois você acha que vai encher o meu olho? O que falou pelo bom atendimento ou o que falou pela marca própria? Pelo bom atendimento? Eu pensaria assim, os dois ali na primeira pergunta já empataram, porque marca pessoal é bacana, significa que ele não é comum, e o bom atendimento é primordial, porque eu preciso disso para o meu bar andar, certo? Vou para a segunda pergunta.
Qual foi o momento mais desafiador da sua carreira? Quando eu tive que servir o Boninho. Maravilha. Qual foi o momento mais desafiador da sua carreira? Quando ele teve que trabalhar sozinho num bar para atender várias pessoas. Entende como a gente vai conseguindo identificar quem é que tem habilidades pessoais muito claras e pode ser uma pessoa que eu fale, vem cá que eu vou te desenvolver porque eu gostei da sua linha de pensamento. Eu não sei como é que ele faz o Moscow Mule, não sei como ele faz. E eu sempre digo assim, não me interessa como é que você faz um drink. Isso você fala com a Thalita, você fala com o Marco. Eu quero saber como é que você pensa. Eu quero saber como é que você estuda o seu mercado. E aí, se você tivesse uma orientação sobre isso, não fica mais fácil você saber se apresentar numa entrevista? Talvez a próxima entrevista que vocês passarem, ou talvez o próximo dia de trabalho, vocês tenham uma visão de como eu vou me apresentar, porque vocês estão aqui me ouvindo falar. De alguma forma, isso vai ajudar vocês, certo? Não é papo de coach, embora eu seja, mas eu sou uma profissional hoje bem requisitada no mercado, senão eu acredito que o Marco não tinha me convidado para vir falar aqui, porque eu conheço as minhas habilidades. Eu sei aonde eu sou boa. Eu sei onde eu posso contribuir para dar para o Marcelo uma baita equipe de alta performance. Eu sei treinar um funcionário para que ele saia de barback, entre como bartender e talvez um dia se transforme num chefe de bar. Eu conheço as minhas forças. Enquanto eu tomo um gole de água, eu quero que vocês pensem assim. Cada um de vocês, se eu perguntar agora, qual é a sua maior força? Vocês sabem me responder? Obrigada. Ó, tá vendo? É gentileza, isso é hospitalidade, minha gente. Isso é hospitalidade. Muito obrigada, Marcelo. Bom, seguindo aqui, vamos falar de uma coisa que é impressionantemente simples, mas que as pessoas erram. Resumo das habilidades. Vulgo currículo. Né? Muito bem. Para que serve um currículo, gente? Muito bem. Para eu avaliar o que a pessoa sabe para ela entrar numa empresa. Basicamente, você tem que se vender. Certo? Eu recebo currículo assim. Thelma, trabalhei no bar do Zé, no bar da Maria e no bar do Manuel. Tem currículo que não tem nem contato. Certo? Muito bem. Essa pessoa está se vendendo para mim? Eu sei o que ela faz. Marcelo me disse claramente que ele quer uma pessoa que saiba trabalhar com alta coquetelaria. E no currículo está assim, bar do Zé. O que você fez no bar do Zé? De quando a quando você trabalhou no bar do Zé? Quais foram as habilidades que você desenvolveu dentro do bar do Zé? Quais competências você usou durante os 2 anos que você ficou lá? Você entrou como barback, saiu como bartender? Você entrou como bartender, saiu como bartender? Qual foi a tua evolução profissional? O currículo, gente, é o momento em que você tem para se vender como profissional. Eu preciso pegar o seu currículo e falar, gostei do Marco, não gostei do Marcelo. Eu vou chamar o Marco para conversar. E aí vem a segunda coisa que eu sempre vou em busca. No currículo do Marco, ele deixou claro que ele tem uma facilidade para ensinar. E o Marcelo deixou no currículo claro que ele é uma pessoa executora. Ele é o cara que vai fazer o melhor Moscow Mule de São Paulo, certo? E eu estou precisando de um chefe de bar. Quem que vocês acham que eu vou chamar para conversar? O cara que sabe, que tem uma tendência a ensinar ou o cara que executa muito bem feito? O cara que sabe ensinar. Por quê? Porque eu preciso de um líder que, se sabe ensinar, ele sabe compartilhar o conhecimento dele. Ou seja, ele já passou pela excelência na execução, mas ele está num outro momento da carreira. E essa evolução me diz que, para eu ter um bom líder, neste momento, eu preciso de um perfil parecido com o dele. Isso não quer dizer, ó o outro mestre ali.
Isso não quer dizer que ele seja pior ou melhor. Quer dizer que para a posição que eu estou procurando, o perfil profissional dele cabe. Se você não me fala no seu currículo o que você sabe fazer, quais foram os cursos que você fez, qual foi a evolução de carreira, como é que você vai se tornar interessante para essa vaga? Vocês têm ideia de que eu acabei de formar uma equipe para um bar em Fernando de Noronha. Para eu preencher 5 vagas, eu li mais de 120 currículos. Desses 120 currículos, eu consegui tirar, assim, espremendo, 20. É triste isso, gente. É muito triste. Porque as pessoas, elas não sabem vender qual é o seu talento. Isso aqui, se vocês quiserem tirar foto, isso aqui foi o que mudou a minha vida, tá? Como é que eu descobri que eu era boa falando, e aí eu entendi que eu podia transformar isso na minha profissão, e isso viraria a minha fonte de renda, porque eu fiz exatamente esse exercício. O que eu tenho de talento? Eu sei me comunicar. Qual é a minha paixão? Compartilhar conhecimento. Então, vou transformar isso numa profissão. Deixa eu contar um segredo para vocês, que eu sei que ninguém vai contar isso aqui. Eu comecei minha carreira no bar. Esse cara aqui de barba azul foi o primeiro que me deu a oportunidade de trabalhar no bar. E eu acreditava que eu era boa. Porque esse é o princípio, né? Se você não acredita em você. Mas eu era média para baixo. Eu demorava muito tempo para poder produzir um drink, porque eu sou, além de virginiana, eu tenho um perfil de alto I. Se ninguém fez DISC, depois a gente conversa sobre isso, tá? Mas é um mapa de como você funciona. Eu sou uma pessoa que influencia, eu não sou uma pessoa que executa. Eu influenciava tanto que eu vendia e falava assim, faz para mim aquele drink ali. Porque eu não sou boa executora, mas eu sou muito boa em te influenciar a comprar o meu drink. Certo? E eu quis sair do bar. Eu falei, gente, o bar não é para mim, eu não sou boa. E aí a Thalita falou, não, pera. Você pode não ser boa fazendo drink, mas você comunicando com as pessoas, você é excelente. Então vamos aproveitar o seu talento. Você vai virar uma sommelier de drink. Se você sabe a receita do drink, o que você pode fazer? Ir lá na mesa e vender o drink para o Marcelo. Olha, você vai tomar um Moscow Mule que é feito com essa vodka, que tem suco de limão, que vai trazer uma refrescância, e aí no final vai ter uma finalização de uma espuma que ela tem uma densidade. Acabou. Eu era a pessoa que mais vendia, voltava e falava, time, produz aí. Então eu achei o meu talento, compartilhei a minha paixão e, cara, isso virou minha profissão. Então esse quadradinho aqui, ó, é o que me fez entender que eu podia fazer da facilidade que eu tenho de falar em transformar isso numa profissão, certo? Essa é a pergunta que vocês têm que levar para casa. Ó, o que você faria sempre por longas horas, até de graça? É isso que define qual é o seu talento e a sua paixão. Basta. Se você souber isso, você vai para frente. Algumas dicas aqui para vocês transformarem a carreira de vocês num espaço de tempo aí de 5 anos, tá? Então vamos lá. Pesquise sobre a carreira dos melhores em sua área. Cara, você quer ser um bom consultor de bar? Fala com o Marcelo. Fala com o Marco. Chega perto. Faz networking estratégico. As pessoas vão para evento de bar para beber. Não para conversar com as pessoas estratégicas. Eu ia em evento e eu pensava assim, quem que é a melhor palestrante aqui? É Ulisses. Acabou para mim o evento, gente. Eu vou colar nesse cidadão aqui, vou conversar com ele. Onde você estudou? Que curso você fez? Quanto tempo que a sua carreira tem? Me dá uma orientação. Aí as pessoas vão para os eventos e elas não aproveitam as oportunidades para poder construir uma carreira, para não ser visto, né? Quem não é visto não é lembrado. E as pessoas não têm essa consciência. Não deixe a sua carreira morrer na primeira dificuldade. Gente, não vai dar certo na primeira vez, talvez não dê certo na quinta, talvez não dê nem na 10ª. Agora, se você... O sonho da minha vida era ser comunicadora, era ensinar pessoas. Eu demorei basicamente, eu tô com 45, 10 anos para poder construir a profissional que eu sou e mais ou menos uns R$80 mil investidos nisso.
Todos os cursos que eu fiz, eu tinha dinheiro para pagar? Não, mas eu acreditava no meu sonho. Então, eu vou me tornar uma profissional boa. Esse curso vai me ajudar? Vai. Se eu tiver esse curso, eu vou conseguir criar um relacionamento melhor, porque eu vou saber como é que eu me comunico? Vou. Então, bora. Vamos parcelar e no meio do caminho, o que eu faço? Eu vendo o meu serviço de consultora. Pensar estrategicamente é exatamente o que eu estou compartilhando com vocês. Não é mágica. Tem que ter um plano, tem que ter um esforço organizado. Você precisa entender que todo mundo aqui tem um talento. Todo mundo aqui tem uma chaminha, um poder pessoal que a maioria das pessoas não usa. De verdade. Todo mundo tem potencial aqui para ser muito mais. Marcelo Serrano acabou de falar para mim assim, eu vou escutar a sua palestra porque eu estou nesse momento de entender o que eu vou fazer com a minha carreira. Isso já mostra que ele não é uma pessoa mediana, porque ele poderia sentar nos louros e falar, gente, acabou para mim aqui, tô bacana, eu sou contratado para fazer consultoria, meu nome já está estabelecido no mercado, tá ótimo. Mas o cara tá pensando em o que eu vou fazer da minha carreira daqui para frente. Essa é a chaminha do poder pessoal. O foco é você ter consciência de que o que você está fazendo hoje não vai gerar resultado hoje, gente. Quando você voltou de Londres, quanto tempo você demorou para poder emplacar a sua espuma, Marcelo? A espuma eu fiz 2 anos depois que eu voltei. E ela emplacou 3, 4 anos depois. Percebe? Foco é você estar presente e pensar assim, cara, isso vai pegar, isso vai dar certo. Eu confio no meu talento. Não existe isso aqui no mercado. Bora fazer. Fazer até dar certo. E aí vou deixar outra reflexão aqui enquanto eu tomo outro golinho. Qual que é o objetivo de carreira de vocês? Tá claro para cada um de vocês qual é o objetivo da vida de vocês? Mais ou menos. Muito bem. Parte prática. Entrevistas. Semana passada eu fiz a última entrevista para o projeto de Fernando de Noronha e eu falo com muita gente, eu tiro um dia na minha agenda e eu faço entrevistas de 20 minutos. Abri a câmera com o candidato Elvis. O cara tá sem camisa. Porque, né? Bar, gente, é informal, né? Aí eu falei para ele, o seu Elvis, desse jeito, assim, o senhor talvez precise colocar uma camisa. Nossa, nem percebi. Entende? Como é que você se comporta numa entrevista, gente? Vocês precisam ter na cabeça 5 estratégias básicas, tá? Eu faço palestra faz mais ou menos uns 10 anos. Toda vez que eu vou fazer uma palestra, eu faço exatamente isso aqui, ó. Eu defino qual vai ser o tom da minha conversa. Eu estou falando com profissionais de bar, mas se eu estivesse falando com CEOs de empresa, o tom que eu usaria seria diferente. Eu ensaio isso, para me conectar com as pessoas. Depois, apresentação pessoal. Se eu chegasse aqui de regata do Rock in Rio, vocês iam, de verdade, acreditar que eu sou uma pessoa que pensa na carreira de forma estratégica? Planeje suas falas. Quando você vai para uma entrevista, a pessoa vai te fazer perguntas que muitas vezes elas são simples. Por exemplo, Ulisses, qual é o drink preferido para você fazer no bar? O que o Ulisses gosta de fazer? Fitzgerald, maravilha. Essa é uma pergunta clássica de entrevistador, ou deveria ser, tá? Próxima pergunta. Qual a receita do Fitzgerald? Excelente. Isso me diz que ele walk the talk, ele faz o que ele fala, certo? Eu adoro fazer o dry martini. Como é que você faz? Teve uma pessoa que desligou a câmera na minha cara. Ela desligou a câmera do celular na minha cara porque ela não sabia a resposta e aí provavelmente ela ficou com vergonha. Certo? Então como é que você se prepara para uma entrevista, né? Você precisa ter todos esses... Calma que eu tô voltando aqui, vamos aqui.
Aqui. Você precisa planejar suas falas. Depois, primeiro você ouve a pergunta, depois você responde. Responde aquilo que eu te pergunto. Quanto tempo você trabalha em bar? Nossa, eu comecei a trabalhar fazendo festinha infantil. Eu tinha uns 12 anos. Não foi isso que eu te perguntei. Isso já me diz, comportamentalmente, que você é uma pessoa que se dispersa muito fácil. Como é que você vai conseguir levar um bar se você não tem foco, se você não tem atenção plena? Busque se tornar uma pessoa interessante. Quando você vai para uma entrevista, você precisa se mostrar desejado. A gente não faz isso quando vai arrumar um crush? Você não vai de qualquer jeito, né? Arrumar um crush. Por que você vai de qualquer jeito para a entrevista de trabalho? Não se torna um profissional interessante. E aí você tem que pesquisar para onde você está indo. Eu tenho absoluta certeza, se a gente começar a conversar com pessoas que estão aí na área, como o Marcelo, como o Marco, o Elvis, a Thalita, o sucesso que eles têm hoje foi construído há pelo menos 10 anos atrás. Estou errada? Não é da noite para o dia. 20, não é da noite para o dia. Agora, antes de chegar nos 10 anos, você precisa pensar nos próximos 5. Você precisa ter certeza dos seus passos para que você consiga ter um plano de ação, gente. Se você não tiver um plano de ação, você vai viver insatisfeito. Mais cedo, eu estava conversando ali, pensando assim, veja, não tem nada de errado em você fazer a mesma coisa que você faz durante 10 anos. Não tem nada de errado, tá? Mas, como profissional, eu fico pensando, não é possível que essa pessoa não tenha ambição na vida, gente, de mudar de cargo. Porque você fazer 10 anos a mesma coisa é, no mínimo, você se acomodar, tipo, eu já sei fazer, eu tô aqui na excelência do que eu faço, tá bom. Então, você precisa ter satisfação na vida. Esses 3 gênios da coquetelaria aqui, se você conversar com eles, eles vão falar, pô, a minha vida hoje me traz satisfação profissional. Porque eles pensaram nisso lá atrás. Construíram ao longo de 10, 20 anos. Agora, de novo, se você tem uma saúde ruim, se você tem um amor turbulento, se você não cuida da sua família, você nunca tem dinheiro, você acha de verdade que a sua carreira vai para frente? A gente é um sistema, é uma roda de bicicleta. Se um aro quebra, atrapalha todo o resto, certo? Então, o recadinho da tia é: comece a potencializar a força pessoal de vocês. Como é que vocês fazem isso? Escreve no papel. A Thelma é boa em comunicar, inspirar, ensinar. Comece a saber quem é você profissionalmente. Para que na hora de você construir o seu plano de ação, você saber exatamente como é que eu vou mostrar para a pessoa que está me contratando que eu sou uma contratação acertada. Certo? Esse é o momento que vocês podem tirar eu ia falar o print, ó, tô acostumada a dar aula online. Que vocês podem tirar foto, porque é o desenho de um plano de ação, tá? Então, de novo, você não vai conseguir construir uma carreira se você não tiver planejado as coisas. Certo? Então, primeira coisa, eu consegui fazer vocês entenderem que a carreira de vocês é responsabilidade de vocês? Não fique esperando que o chefe olhe e fala, nossa, isso é bom, vem aqui que eu vou ajudar a planejar a sua carreira. Não fique esperando isso. Certo? Depois, vamos fazer o plano de ação acontecer. Para que esse plano de ação seja eficiente, a gente precisa ter algumas competências bem desenvolvidas. Boa comunicação, escuta ativa. O que é escuta ativa? É eu saber ouvir de forma inteligente para que eu consiga me comunicar de maneira eficiente. Certo? Empatia, que não é se colocar no lugar do outro, porque o lugar do outro é do outro. Empatia é você pensar assim, cara, eu estou contratando o Elvis para ser meu assistente. Ele é um assistente, então eu preciso cobrar dele funções de assistente, não de chefe. Empatia é eu entender que o lugar do outro
está começando, ou então que o lugar do outro já está num outro nível, e desenvolvê-lo a partir disso. E por último, ter clareza e objetividade. Se eu não tivesse clareza do que eu queria, certamente 10 anos da minha vida teriam sido jogados fora, porque concorda? A pessoa louca gasta 70 mil reais querendo ser uma boa comunicadora e não tem foco. A gente precisa ter exatamente, muito bem desenhado, o que quer. Para que serve um plano de ação? Gente, é uma forma organizada para você estabelecer os seus objetivos para que as suas ações diárias sejam condizentes. Se você quer ser professora, como eu já quis um dia, e hoje eu sou, eu preciso estudar, eu preciso me preparar, eu preciso saber que andragogia é como o adulto aprende. E o que isso quer dizer? Que eu preciso trazer vivências, eu preciso trazer exemplos do cotidiano. Eu não posso ensinar um adulto da mesma forma que eu ensino uma criança, que é um livro sendo escrito. Depois, a gente tem que pensar numa coisa que, para mim, é a mais difícil, que é você ser responsável por desenvolver as etapas, acompanhar, para que você consiga atingir os objetivos. Porque aí tem outra coisa que eu percebo muito mas eu tracei a minha rota. Mudou o vento, né, gente? Pandemia. Alguém aí tinha previsto pandemia? Mudou a rota. Certo? O que você tem que fazer? Adaptar o seu plano. Então, primeira coisa, deixe claro o que você deseja alcançar. Quero ser chefe de bar do Fazano em 2025. Deixa isso claro. Defina claramente qual é o objetivo. E não muda. Segue até você conseguir. Depois, cria um roteiro. Cara, o que eu preciso ser profissionalmente falando, emocionalmente falando, tecnicamente falando, para eu conseguir ser o chefe de bar do Fazano? Vai lá, toma um drink, conversa com o cara que é chefe de bar e entende o que ele fez para estar lá. Cria um roteiro, gente, e segue, né? Liste as tarefas que devem ser realizadas e, obviamente, realize, né? Depois, tenha prazos para você cumprir as coisas. Então, por exemplo, eu tenho uma meta muito louca na minha vida, que eu tenho 45 anos, acabei de fazer. Olha, Elvis, você me conhece já faz uns 25. A minha meta com 65 anos, eu quero ter falado para 1 milhão de pessoas. E eu comecei a anotar isso quando eu comecei a dar treinamento com 33. Eu tenho claro o meu prazo. Não importa se eu estou falando para 2 pessoas. Essas 2 pessoas somam na minha meta. E eu tenho um prazo definido para isso. Se vocês abrirem aqui o meu celular, a primeira coisa que vocês vão ver é que aqui eu falo e mostro, né? Tá aqui, ó. Você vai impactar 1 milhão de pessoas. Tá escrito isso. Porque eu olho isso todo dia. Para eu não esquecer para onde eu estou indo. Porque é fácil a gente se perder no meio do caminho, certo? Depois, tem que ter uma data de entrega e tem que ter um cronograma para você olhar e saber para onde você está indo, o que você está fazendo, gente. Porque, de novo, vem uma pandemia, tira da rota e você fala, quer saber? Nem vou fazer mais. Não vai dar certo mesmo. E depois, talvez a coisa mais importante é você saber fazer análise. É você pensar assim, eu tenho muito disso, tá? Porque eu tenho uma rigidez muito grande em relação aos meus resultados. O que eu fiz nesse mês que me ajudou a avançar nessa minha meta de impactar 1 milhão de pessoas? Se eu não tiver feito nada, tem alguma coisa no meu plano de ação que precisa ser revisto. Pode ser que aquela 1 semana que eu fiquei gripada em casa e eu não fiz nada, na próxima semana eu preciso fazer o dobro. Porque eu deixei de cumprir a minha meta ali. Então, fazer análise é tão importante quanto você saber para onde você vai. Certo? Cara, eu sou muito boa de timing, né? Maravilhoso. Pensem aí, alguém tem alguma pergunta para me fazer em relação a tudo que a gente conversou? Pode ser um de cada vez.
Thelma, estamos encantados, ficou todo mundo impactado com a sua fala, pensando no que fazer. Muito obrigada. Eu tenho eu tenho um depoimento e uma pergunta, né? Tá. Quando eu sempre fui mais introvertido. Conforme eu fui indo pro palco, trabalhando com marcas e tudo mais, eu ligo uma chavinha e vou, né? Mas no trabalho, eu sou mais introvertido mesmo, eu não sou showman. E quando eu trabalhei com a Thelma, eu falo assim, essa pessoa não para de falar, cara. Ela fica aqui puxando assunto, pautorando. E ela trabalhando e eu trabalhando. E quando você falou que assim, o meu negócio é a comunicação, eu falei assim, caralho, como era claro, né? Tipo, ela tava lá, como é que fala? Quando o copo transbordando, né? Você tava transbordando a sua natureza ali, e eu não tava reconhecendo aquilo. Não tinha, ele tinha 20 e tantos anos, não tinha capacidade, né? De enxergar isso, e você falou, cara, como era óbvio, né? E sempre que você me atendeu em cafeteria, tal, você ia lá e conversava e puxava assunto. Então esse era o depoimento, assim, como é claro, né? A gente vê, quando a gente faz esse ajuste de rota e se reconhece, atenção, é claro, se você tivesse ficado na execução até hoje, né? Como que seria a sua vida, né? E o que a gente ia perder também dos seus dons e talentos, né? Porque às vezes na execução a gente só vai até a nota 6, né? E a pergunta é, tirando o Serrano, que está ainda nos 20 e tantos anos, aqui a gente está numa faixa de 30 para cima, né? E é muito fácil entender toda essa sua apresentação quando a gente está na faixa dos 20 e tantos. Uhum. Mas como que você vê as necessidades de modular a intensidade, né? Ou não, quando a gente está nessa faixa dos 35 para cima? Muda alguma coisa ou é a mesma fórmula? Excelente pergunta. Muito obrigado. Alguém tem 20 e poucos anos aqui? Serrano. Só de bar em cada perna. Ali, ó, 20 e poucos anos, muito bem. A fase dos 20 e poucos anos é a fase que a gente está disposto a aprender. Faz sentido? Então, com 20 e poucos anos, eu posso aceitar um trabalho que me pague pouco, mas que me gere um valor agregado de experiência muito grande. Quando eu chego nos 30 e poucos, eu já sei, porque eu aprendi, e aí eu começo a executar, e aí a minha busca é pela excelência. E aí é nesse momento que muito provavelmente vocês começaram a perceber a famosa rampagem na carreira, que é quando você começa a executar de maneira tão excelente que as outras pessoas falam, caramba, o Marco tá voando, hein, gente? Quando você chega nos 40, você já tem conhecimento, você já se posicionou no mercado como uma autoridade, aí você tem que começar a trabalhar com inteligência, que é a minha fase. Eu trabalho menos, que me gera mais valor de posicionamento, de autoridade, porque o meu preço é mais caro. A Thelma de hoje cobra muito mais do que a Thelma de 30 anos e a Thelma de 20 anos. Faz sentido? Então, se você tem claro quais são as etapas da sua carreira, a intensidade que você tem de entrega, Marco, precisa ser diferente. Você pegar um profissional que tem a minha idade, 45 anos, que ele está numa intensidade de execução de 20, o cara tá frustrado, cansado, sem dinheiro, e ele fala, cara, minha vida foi um fracasso. Porque ele tá numa marcha muito mais acelerada, e aí, quem tem mais de 40 como eu, pode falar, o corpo não responde mais, minha gente. Não adianta eu querer fazer coisas que eu fazia com 25 anos, porque o peso dos 45, ele é real. É hormonal. É emocional. Não é a mesma coisa. Então, hoje, eu trabalho menos, de maneira muito mais inteligente, cobro mais, porque eu não tenho mais a jovialidade. Então, eu preciso ter aprendido a compensar isso ao longo da vida. Faz sentido? Respondi? Respondi, eu vou botar só uma problemática aí. Cheguei nos 39 anos, minha idade, e falei assim, perdi tempo. Como é que a gente faz para corrigir a rota?
Muito bem, outra boa pergunta. Hoje, eu acredito que o mercado, depois da pandemia, ele está aberto a você ter novas possibilidades. O perdi tempo, aí a gente precisava entender tempo do quê, né? Você não adquiriu o conhecimento que você precisaria, ou então você não acumulou a autoridade que você gostaria. Mas, basicamente, vou dar o meu exemplo, que eu acho que é legal, né? Eu saí da Nestlé, eu fui funcionária Nestlé durante muito tempo, eu saí em 2015. E aí, de 2015 até 2022, eu trabalhei sozinha. Esse era meu sonho, ser empreendedora. Eu consegui ser empreendedora durante todo esse tempo. Alcancei o sucesso, atendi várias empresas multinacionais, só que desde o ano passado eu acordo e eu penso assim, eu cansei de fazer tudo sozinha. Porque eu sou o comercial, aí eu sou o jurídico, eu sou o RH e eu sou a pessoa que vai lá e executa. Eu não tenho mais fôlego para fazer isso tudo. Aí eu pensei, tá na hora de eu fazer uma transição de carreira. Uma coisa que eu sempre gostei foi de comunicação. Obviamente, eu comecei a estudar marketing. E aí, agora, eu estou me tornando, inclusive, eu estava aqui quando eu recebi a mensagem de que eu fui contratada para ser coordenadora de comunicação de uma agência de marketing. Eu sou formada em marketing? Não. Mas eu consegui planejar minha carreira de uma forma tão louca que a comunicação, ela vale um diploma para mim, sem eu ter. Então eu vou começar uma nova carreira com 45 anos, ajudando uma agência a se comunicar de forma mais eficiente para o mercado. E aí eu tive que fazer duas coisas, Marco. Pensar no quanto eu estou disposta a ter meu rendimento freado durante 6 meses e o quanto eu vou aprender com a nova geração a trabalhar, por exemplo, em metodologias ágeis. Que a gente planeja, a gente executa, não deu certo? Muda. É bacana você ter pessoas jovens trabalhando, porque elas te dão gás. Você, da sua senioridade, você fala, meu Deus, eu não tenho esse pique mais não. Mas eu sei contratar quem tenha pique, entendeu? Então, é sobre isso. Exatamente. Eu uso a minha senioridade de forma inteligente para alcançar o resultado que eu quero. Por exemplo, você é uma profissional cara. Eles me disseram, a gente não pode pagar full, 100%. A gente consegue pagar 60%. Eu falei, excelente, eu trabalho 3 dias na semana para vocês. Eu sei negociar o meu passe hoje, entendeu? Porque eu tenho clareza de que, ok, eu vou contribuir aqui, mas já que você não consegue chegar no salário que eu sei que eu posso ter trabalhando como empreendedora, eu te vendo 3 dias da minha semana e os outros 2 eu trabalho para mim. Todo mundo feliz. Oi, Theo, vamos lá. Você, nas suas pesquisas, na sua atuação, no seu olhar de futuro, você imagina alguma atuação do bartender que não é tão comum hoje, ou que seja no Brasil, que você perceba que no futuro vai ter uma demanda? Por exemplo, hoje nós temos o bartender atrás do balcão, né? Temos o bartender educador, temos o bartender embaixador de marca, tá? Temos o bartender palestrante. Você imagina alguma colocação que não seja muito ainda popular no Brasil, ou você perceba que vai ter essa demanda no futuro? Ele tinha que fazer essa pergunta que ele vai me fazer pensar, né? E vamos lembrar que a gente inaugurou essa linha com o bartender palhaço. É verdade. Que é verdade. A profissão principal aí de alma do Elvis. Cara, eu vou te falar que outro dia eu tava preocupada. Será que a gente vai ter bartender no futuro? Porque você vai para Londres, tem máquina que produz seu coquetel já, né? Você não tem a mesma hospitalidade, o encantamento do cliente, mas você tem, agilidade, padrão e um fluxo de demanda cumprido com rigor. Mas pensando na sua pergunta, eu de verdade gostaria de ver um profissional com todas essas características que você acabou de falar.
Eu queria um profissional que se preparasse para ser tudo isso que você está falando com excelência, para que a gente pudesse ter uma qualidade de serviço muito mais em alto nível do que a gente tem. Porque também é uma falácia a gente achar que eu vou almoçar lá no Fasano e o atendimento vai ser incrível. Porque o Fasano é uma marca, é uma empresa. Mas quem é que está lá? São pessoas que talvez não tenham tido nenhum onboarding, né? Olha, você foi contratado, deixa eu te apresentar aqui como é que funciona. A gente estava falando isso mais cedo. Quando eu entrei na Nestlé, eu encontrei um ex-colega aqui. Eu fiquei 1 mês fazendo o que eles hoje chamam de onboarding, que eu conheci todas as áreas da empresa, conversei com todos os gerentes, eu entendi o que a Nespresso, que era a BU que eu trabalhava, tinha de objetivo, e aí depois me falaram assim, Thelma, você foi contratada para isso aqui. E eu me apaixonei pela companhia. Eu sou defensora da marca Nestlé e Nespresso até hoje, porque a experiência que eu tive lá me encantou. Ele falou, cara, não existe mais isso. Bom dia, você é o Elvis, novo funcionário, né? Tá aqui a chave do seu carro, tá aqui seu laptop, a meta tá colada no teu espaço, beleza? A gente se vê daqui a 1 mês. E aí, né? Então, eu gostaria muito, Elvis, de ter uma visão de futuro daqui a 10 anos de um profissional que fosse tudo isso. E que conseguisse ser uma baita inspiração para quem está começando. Porque eu não sei se vocês têm essa mesma ideia que eu, né? Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês, posso? Vocês acham que os bartenders que estão começando agora, eles têm a mesma paixão que vocês tinham quando vocês começaram? Eu acho, sabia? Qual é? Você contraponto aqui. Deixa eu só ouvir aqui. Postar no Instagram. Comprar um celular novo. É um ponto. Fala, Mar. Defenda. Eu acho. A intensidade da paixão dessa nova geração, ela é assustadora. Mas ela não se sustenta em 6 meses. Quer ver uma frustração na sequência. Eu estava esperando para fazer uma pergunta para você que tem a ver com isso. Então eu acho que sim, eles têm mais motivos para se apaixonar por essa profissão do que a gente teve no começo. Tá muito mais estruturado agora, né? Hoje a gente ama a profissão. Eles se apaixonam pela profissão. A gente aprendeu a viver da coisa boa que essa profissão tem pra gente. E eles desejam em 3 meses estar superando a história do Serrano. Então, eles têm mais paixão, mas é uma bomba relógio isso. É um crush de verão, né? Então eu acho. Eu acompanhei a Thalita nesse último campeonato que teve no World Class e ela é jurada. Então, eu estava ali trabalhando e aí ela começou a ver os vídeos e eu estava, né, no mesmo espaço e comecei a prestar atenção no vídeo. Sabe qual foi a sensação que eu tive, Marco? Que os novos bartenders, eles querem a fama meteórica de ter vencido um campeonato. E aí eles treinam para aquilo. E aí eles ficam muito bons naquele set. Aí você bota o cara para trabalhar num bar, ele não é a mesma pessoa do vídeo, né? E eu acho que isso é um veneno, porque é uma adrenalina, né? Você falar, pô, tô participando de um campeonato, venci o campeonato, agora eu tô, top do mundo aqui, ó. Eu dou aula, sou professora, né? O aluno no 2º semestre da faculdade, ele acha que ele já pode ser o chefe. Ele acha que ele sabe mais do que os professores que estão lá e quem está auxiliando esses professores. E você coloca ele na prática de um evento, que a gente produz vários eventos lá na universidade,
não dá certo. Você tem que entrar em ação para corrigir as falhas. Eu tive essa sensação quando eu comecei a fazer a busca, né? Então eu chegava lá, o Ulisses me mandou o currículo dele e alguns colocam o Instagram, né? E aí vai bem de encontro com o que o Marcelo tá falando. Aí tava lá, campeão não sei do que, vice-campeão não sei do que lá, e vários troféuzinhos, assim, é bonitinho, né? Aí, cara, quando você vai conversar com o cara, você fala, amigo, baixa a bola, né? Porque, assim, você tá achando que você tá no Olimpo da coquetelaria, né? E aí eu sempre faço essa pergunta, né? Você mandou o currículo, legal. Você deu uma olhada no projeto? Não. Você conhece, vamos pôr, né? O Marcelo me contrata para fazer o processo seletivo do projeto. Você conhece o trabalho do Marcelo Serrano? Não. Colega, se você não estuda referência, como é que você quer ter uma carreira bem desenvolvida, né? Não, mas você viu no meu currículo? Eu venci o campeonato não sei do quê. E aí eu comecei a pensar nisso, Marco. Eu acho que rola uma sedução, assim, sabe? Desse mundo glamuroso que se constrói. Não vamos mentir que a mídia também ajuda bastante, né? Todo mundo quer ter lá o selo de sou campeão de alguma coisa. Eu me lembro quando eu acompanhei um campeonato de barista lá tal, e o menino Thiago Sabino ganhou. Aí eu cheguei pra ele e falei, cara, e o que mudou na sua vida? Ele falou, nada. Nem aumento me deram. Continuo trabalhando do mesmo jeito, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. E aí você sente a pessoa murchar, assim, porque o que ela estava esperando era, no mínimo, um reconhecimento, né? Do tipo, cara, agora a gente tem um campeão nacional de café aqui. Zero. E você vê que a história se repete, né? Porque só tem um que ganha. Exatamente. Quem ganha se frustra porque achou que seria um mundo inacreditável. Sim. Todos os que não ganharam estão frustrados porque não estão realizando aquilo que eles acham que quem ganhou está realizando. E aí você fica nesse ciclo de aparências, né? E aí a pergunta que eu ia te fazer é assim, eu costumo desenvolver essa ideia de que o que mais tem hoje é gente que aprende para ensinar e não aprende para saber, né? Alguma coisa assim, você aprende para executar, de fato. Executando 1000 vezes, você se torna sabedora daquela execução para poder ensinar alguém. E hoje eu vejo, porque eu também estou nesse ciclo de contratação, tenho 8 bares para contratar amanhã, manda para mim também o currículo. E eu vejo essa linha curta, a pessoa quer aprender para amanhã tá dando aula daquilo. É muito louco. E aí você faz uma pergunta para a pessoa, ela não sabe do que se trata o assunto. É uma bolha de informação, né? E ela nem reconhece que existe essa curva. Ela acha que o Serrano tá lá porque Moscomilho até eu faço. Uma coisa que não sei se muita gente sabe, o Serrano não é só Moscomilho também, o Serrano dá resultado, né? Então, justamente por isso que há 10 anos atrás, eu, junto com esse rapaz aí, tomando uns drinks, eu já observava ele trabalhar sozinho nas consultorias e tudo mais. E eu sempre, há 10 anos atrás, eu falei para mim, eu não vou ficar com 50, 60 anos com a barriga no balcão. Então, desde então, que eu venho dos títulos, das premiações, que quando o Moscomilho começou a se destacar, e eu comecei a me destacar, e eu sempre pensei isso, que eu preciso ser mais. Então, eu sempre estudei, fizemos um curso agora, ele sabe, a gente, para aprender mais, vim aqui hoje para ver as palestras, então, assim, depende de cada um também, né? Tem gente que estuda para ganhar, fazer um curso de internet e ganhar dinheiro ali. Legal. E tem gente que estuda para daqui a 5, 10 anos, como a gente falou. Mas aí como é que a gente vai crescer na vida? Você com 45 anos, daqui quanto tempo tem que ter 1 milhão? Então a gente tem que
eu penso em, assim, sempre mais, estudar mais, trabalhar mais, ver na frente. E tem gente que não, então... mas isso é a ambição das pessoas, né? Como você falou. Então, tem gente que a gente dá um tapinha nas costas e fala assim, vai à vontade. E tem gente que a gente puxa, traz e fala, não é assim a parada. Não é assim. Né? E tem gente que fala, meu, vai com Deus. Então, assim, então a gente tem que ficar sempre atento a essas coisas, a currículo, a pessoas. Às vezes a pessoa nem fala nada, nem tem Instagram, não tem nada. Você fala, não, vem aqui, como você falou, né? Olho clínico, né? Vem aqui que eu vou te direcionar e aí você vai ficar comigo agora. Agora você vai ficar comigo. Aí você vai indo, vai indo. Então, assim, é muita da pessoa também, né? A pessoa ter essa ambição de querer daqui 10 anos ter uma casa, não só um celular, daqui a pessoa ter um contrato assinado, ou vários, né, Marcão? Um contrato com várias pessoas. Eu trabalhei também, felizmente, já posso dizer que trabalhei em 2 multinacionais. Então é satisfatório essa dedicação. Não só ficar fazendo curso online que não sabe tudo, né? Cursos pontuais. Então, a gente vê muito isso e que a gente ama de fazer, o Marco falou, a gente ama, e desejar essas pessoas que estudem para dar resultados, não só para postar na internet. Ô, Thelma, já que você botou ali bora perguntar e já tá num papo de... Estamos num papo aqui, solto. Aconteceu uma coisa ontem, eu não postei para não expor a imagem do Derivan, mas ele estava aqui. O Derivan chegou, como sempre chegou, Messi Derivan, apenas o Pelé da coisa, né? Sentou aqui, ficou assistindo a palestra sentadinho. Foi dar a palestra dele, colocou os livrinhos dele ali, botou a maquininha de cartão dele ali, deu a palestra, vendeu os livrinhos dele, foi embora para casa. Eu fiquei olhando aquela cena, eu fiquei pensando, quantos bartenders não conseguem pegar o lixo do bar e tirar, porque acham que já não estão mais no estágio de trocar o lixo do bar, e esse cara que é o pilar disso que a gente faz, tá ali trazendo na malinha dele os livros para vender, com a humildade, sabe? E já lançou uns 10 livros na vida. É muito louco, né? E essa coisa do amor e da responsabilidade do trabalho e de quem realmente não entendeu o que está acontecendo, né? E aí o tempo vai passando, as pessoas vão se frustrando, vão perdendo energia, potência, vão criando currículos instáveis, porque você lê e fala, eita, isso aí tá estranho. 3 meses em cada bar. 3 meses, 2. O que você faz, né? E disso tudo que a gente falou, né? E mais uma pergunta, como que a gente faz para quando a gente pesca um currículo bom assim, como que a gente faz para engajar, né? Para deixar a pessoa não se perder, porque ela já vem com uma bombinha programada que é da geração. E o que eu tento fazer hoje é cuidar para que ela não ative aquela bomba, né? Porque aí, com o tempo, ela vai entender que ela não precisa daquela bomba de frustração, né? O Derivan não sabe meu nome até hoje, mas ele me chama da menina do café. Todo lugar que ele me vê, ele fala, menina do café, você tá boa? É um fofo. Eu procuro construir equipes que sejam complementares. Então, isso é um assunto para uma outra palestra, um outro dia, mas, por exemplo, eu fiz um curso chamado O Corpo Explica. O formato do seu corpo me diz exatamente o que você pensa. E eu consigo, por exemplo, saber que você é uma pessoa criativa, executora, e que se eu botar você do lado do Elvis, que é um cara mais planejador e executor, eu tenho uma boa dupla trabalhando aqui. Pelo formato do corpo dele, pelo formato do seu corpo, a gente faz uma análise e eu penso o seguinte, este talento complementa aquele talento. E aí o que eu faço para o empregador? Eu vendo um acompanhamento, porque eu preciso ensinar alguém a tirar de um papel, de um relatório, quais são os pontos fortes, quais são os pontos de cuidado do Elvis, quais são os pontos bons do Marco, quais são os pontos de cuidado. E aí eu ensino o líder
a ser um maestro, a desarmar a bomba. Eu apresento esse projeto para todos os clientes que a Thalita fecha. Eu consegui vender isso uma vez. Porque o cara fala, isso aí não precisa não. Bota os caras mais baratinho para trabalhar lá. Não precisa. Esse negócio de comprar relatório de comportamento. Não, fia, isso aí não precisa não. Então também tem o outro lado que a gente aqui hoje, eu estou falando só com bartenders, mas, Marcos, se a gente for levar isso a sério, a gente tinha que começar uma movimentação de transformação da cabeça do dono do bar. Para ser top-down completamente. Já vi, e vou dizer que depois a gente conversa em off, de sócia de bar famosíssimo em São Paulo, dizer assim para mim, não quero ninguém que pense dentro do bar, eu quero alguém que olhe a ficha técnica e reproduza. E aí eu fui, terminei de tomar o meu café, e aí a gente começa quando? Eu falei, com você, eu não vou trabalhar. Boa sorte aí, porque por eu ter construído a minha carreira dentro das minhas bases de valores, hoje, graças a Deus, eu consigo escolher o cliente que eu quero trabalhar. E quando eu vejo um cliente que vai tratar o outro como nada, eu simplesmente digo, obrigada, a proposta é incrível, sucesso aí no seu restaurante, mas eu não tenho agenda. Famoso não tenho agenda. Exatamente. E aí a gente tem esse outro problema, né? Por exemplo, hoje, normalmente, a gente faz uma proposta de 12 meses de acompanhamento. Ninguém quer. Ninguém quer. Por quê? Porque eu vou montar o bar, estruturalmente falando, aí a gente vai fazer... A gente não, né? A Thalita. Faz todo o trabalho de... estruturar as estações e entrar em contato com o fornecedor e máquina disso, máquina daquilo, monta o bar. Aí tem a parte do enxoval, da bebida, do copo, nananana. Aí eu entro com os profissionais, aí eu treino o cara. Tudo isso tem que ser feito em 2 meses. Aí o cara fala assim, falou, obrigado. Amigo, você tem uma Ferrari na mão e você não vai saber dirigir, você vai dar com ela na parede ali, ó. Não, seu bar não vai viver 6 meses. O cara tem um faturamento de 1,5 milhões, 2 milhões. O cara não quer pagar um profissional bom porque ele acha que ele é caro. Ouvi isso muitas vezes. Quanto que é o piso? O piso é 1.200. Olha, amor, a tia não faz mágica, não. Não consigo contratar o Marcelo Serrano por R$1.200 no mês. Nossa, mas olha o meu bar. É exatamente isso, entendeu? Olha o seu bar. Você tem um potencial gigante para faturar 5, 6 pau e você quer pagar uma migalha pro cara que vai fazer o seu bar funcionar? Assim, esse é o tipo de coisa que ainda não entra na minha cabeça, entendeu? Porque eu entendo que o talento é que vai fazer... O Marcelo falou de resultado. Eu sou uma profissional completamente focada em resultado. Se você me contratar, eu vou te dar resultado, nem que eu tenha que suar sangue. Mas é isso que eu vendo, resultado. E aí o cara quer abrir um baita restaurante com os negócios que vem de navio, não sei da onde, e aí ele quer contratar um cara que não pensa, que aceita um salário pequeno, que não vai ter gestão nenhuma, porque, né, eu sempre penso assim, cara, se o dono é assim, o gerente é assim, daí o supervisor é assim, e aí é uma escala de, cara, escravidão quase, né, é uma cadeia, exatamente. Por isso que eu acho que esse é um assunto top do iceberg, mas, cara, se a gente realmente quiser mudar o mercado, tem que ter um trabalho com um cidadão que tenha o capital, entendeu? Uma das coisas mais legais que eu aprendi no mundo corporativo foi a participação dos lucros. A participação dos lucros, para muita gente, é um cala-boca, né? Então, cala sua boca, toma aqui o seu no final do ano.
Mas eu olhava a participação nos lucros como... Pera, quer dizer que se eu entregar resultado, eu vou contribuir para o faturamento dessa empresa e lá no final do ano eu tenho a minha parte? Então vamos ser uma baita profissional, entendeu? Então, os anos que eu trabalhei em Nestlé, eu divido a minha carreira em antes de Nestlé e depois de Nestlé. Quando eu entendi o jogo do corporativo, e agora eu posso falar isso porque, né, faz anos que eu não trabalho lá, eu usei a Nestlé para me promover como profissional. Aí tem curso não sei do quê. Quem quer? Eu fiz curso de tudo que vocês possam imaginar. Tem um curso aqui de gastronomia básica. Mas você não trabalha com... Gente, sabor é sabor, né? Construção de sabor é construção de sabor, né? Exatamente. Então, assim, eu usei literalmente a oportunidade que a Nestlé me deu para construir a minha carreira, gente. Simples assim. E foi aí que eu comecei a entender o poder de pensar na carreira de forma estratégica. E como eu falei lá no começo, a minha carreira em 7 anos, ela deu um salto do 0 ao 100, de velocidade absurda, por causa disso. E de verdade, todas as oportunidades que eu tiver para falar isso, Marco, eu vou falar porque eu vejo muita gente boa, né? Aquele que você pesca assim, você fala, puta, esse cara, ele tem talento, ele tem competência, ele é um diamante bruto, ele só precisa de alguém que lapide ele. Só precisa de uma orientação para o cara se transformar num monstro. Eu tive essa pessoa, não sei se vocês tiveram, mas eu tive uma gestora que olhou para mim e falou, vem cá, você é um diamante bruto, eu vou te ajudar a se transformar numa pedra preciosa. Então, na medida do possível que eu puder fazer isso para frente, eu vou fazer. Sem dúvida nenhuma. Muito bem. Então, eu queria te agradecer por essa aula incrível. Foi um bate-papo entre amigos maravilhoso. Obrigada por vocês terem ficado aqui.